Boa noite. Quero abraçar cada um de vocês que estão aqui nessa noite, que vieram nos prestigiar, e também aqueles que estão nos acompanhando pelo YouTube, canal do Move TV. Né? É uma alegria muito grande. Danilo, eu não sei se vai dar para a gente jantar ainda, né? Está perto das 10, mas eu vou correr um pouquinho, quem sabe, né? Então, eu quero aqui compartilhar com vocês um pouco da minha vida, da minha experiência profissional. E trago aqui nessa noite a felicidade nas organizações, porque eu acredito que nós viemos a esse mundo para sermos felizes. Sou Cláudia Maria de Macedo Claudino, filha de João e Socorro. As minhas raízes vêm de duas famílias empreendedoras. A família da minha mãe, origem do interior do Ceará. Foram 10 filhos do meu avô Vicente e minha avó Alaide. E a família do meu pai, do meu avô Joca e Francisca, 16 filhos. As duas empreenderam nas suas cidades, prosperaram, e elas me trouxeram até aqui. Sou mãe de Daniele, José Cláudio e Lívia, avó de Gabriel, Beatriz, Lara e muitos outros netos que ainda estão por vir. É isso, eu sempre começo falando da família, porque eu acho que a família é a nossa base, é a nossa raiz, e é dela que tudo começa. E falar da família da minha mãe, do meu pai, eu sempre digo que ali estão os maiores exemplos, porque eu considero as minhas duas avós grandes empreendedoras, porque empreenderam. Imaginem vocês, 16 filhos. Criar 16 filhos nos anos 30, imagine o trabalho, a empresa que era administrar. E minha avó, Alaide, também com 10 filhos, interior do Ceará, depois se mudaram para Salvador. Então, assim, e aqui a minha família, meu pai, minha mãe, os 5 filhos, né? E essa senhora bem aqui, eu digo, como ela bem dizia, eu tenho os meus 50%. Ela representou muito mais, porque ela que deu toda a vida a tranquilidade para que meu pai pudesse construir tudo que ele conseguiu construir. Enquanto ele construía as empresas, ela construiu a família. E ela tinha coisas bem interessantes. Todo dia, viu, Danilo? Ela pegava todos os jornais e lia. Quando meu pai acordava, ela já tinha circulado tudo que ela achava que era interessante para o meu pai saber. Então, olha, naquela época. Então, quando meu pai acordava, ele já não acordava, ele já acordava perto do meio-dia, né? O horário dele foi mudando ao longo dos anos. Então, quando ele sentava na mesa, ela já dizia: João, tu tá sabendo isso assim, assim? Aí já estava lá a notícia no jornal. Então, ela dava o briefing de tudo que estava no noticiário. Então, diretamente, como ela dizia, eu não tenho um cargo na empresa, mas ela sabia de tudo que acontecia. Inclusive, quando ela via que algo ele precisava tomar conhecimento, ela chegava e dizia: João, você está sabendo de fulano de tal? Você sabe fulano de tal, do setor tal? Eu, sim, sei. O que é que tem? Chame ele para conversar, porque ele está passando por um momento difícil, a mulher está acontecendo isso. Então, ela era aquela que andava em todos os setores da empresa, conversando, se preocupando com os nossos colaboradores. E, quando precisava puxar a orelha dele, ela puxava. Então, a força e a coragem, Danilo, que você pedia a Deus e que você encontrou no meu pai, eu encontrei nessa mulher. Ela foi a força e a coragem da nossa família.
Me graduei pela Universidade Federal do Piauí em Economia e posteriormente em Direito, mas decidi seguir a carreira empresarial. Desde cedo eu convivi com empreendedorismo e também tive não somente o exemplo do meu pai, mas também eu tive a experiência no dia a dia. Então, eu digo que eu já nasci convivendo com o dia a dia das empresas. Por quê? Bom, nasci no interior da Paraíba, viemos para Teresina, éramos crianças, João Vicente, eu e o Júnior, bem pequeno. Fomos vizinhos aqui, as nossas famílias, ali na avenida, convivemos. Então, desde criança, eu passei a conviver. Por quê? Porque a gente não tinha férias. Papai não tirava férias. Seu pai tirava férias? Não tinha férias. Então, quando a gente entrava de férias, o que é que eu fazia? Eu ia lá para João Cabral e ficava lá as férias todinhas, mexendo, ajudando. Então, desde criança, eu fui convivendo com o dia a dia do Armazém Paraíba. Aqui é uma das nossas festas de confraternização do final do ano, onde tinha distribuição de presente a todos os filhos de funcionários. Então, eu sempre gostei de participar. E aí era festas no interior, comemorando o aniversário Paraíba, convenções do Armazém Paraíba, onde todo ano se reunia os gerentes, diretoria, para debater o ano. Mamãe aí sempre presente. Aqui, essa foto aqui foi em uma das fenites. Lançamentos de campanhas. Essa aqui é bem recente, uma visita à loja de Campo Maior. No ano de 2011, eu tive uma grande mudança na minha vida, que eu falo que foi a minha virada de chave, que foi a doença e o falecimento da minha mãe. Neste momento eu cresci, principalmente como ser humano, e nesse momento eu percebi uma equipe incrível de pessoas capacitadas que haviam sido preparadas. Por que 2011 foi a minha virada de chave? Bom, você sabe o quanto seu pai olhou para você e exigia de você e do seu irmão. Comigo também não foi diferente. Mas tinha algo, um agravante a mais, ser mulher. Tá? Porque a gente vive numa sociedade machista, principalmente na região e na época. Então, eu entendia... Bom, primeiro, eu via meu pai trabalhar. Então, o que é que eu entendia? Que, para ele, eu tinha que trabalhar o tanto que ele trabalhava. Se eu trabalhasse menos, ele já ia dizer que eu não queria. Então, a minha vida sempre foi num piloto automático de ter que trabalhar, e depois veio casa. Tinha que dar conta de casa, de marido, de filho, e filho no colégio, eu não terceirizava, eu pegava, eu buscava, e tinha que ensinar a tarefa. Então, assim, foram anos da minha vida muito, eu digo a vocês, realmente, eu só trabalhava. Quando não era na empresa, era em casa. E eu me cobrava muito. Por quê? Porque eu não me admitia não dar certo, eu não me admitia errar. Tinha que dar certo, tinha que acontecer. Até porque, eu vendo você falar da cobrança dos seus pais, do seu pai, papai tinha assim, ele não admitia que algo que ele esperava que fosse feito, a gente dissesse que não foi feito por alguma situação. Ele simplesmente dizia, você não fez porque não quis. E aquilo ali doía. E eu achava, meu Deus do céu, tanto que
que eu trabalhei, ele ainda veio me dizer que não fiz porque não quis. Só que hoje, ele estava certo. Porque nós, seres humanos, quando a gente quer, a gente move céus e terra e faz acontecer. Mas quando tem uma pontinha de não querer, a gente também acha desculpa. Tá? Só que aquilo ali, para mim, pesava. Porque eu via o quanto eu me dedicava, eu me doava, mas não chegava a agradar a ele. Mas hoje eu agradeço muito tudo que ele me dizia, porque ele me fez mais forte. E mamãe, ela sempre dizia assim, eu me lembro que o João Cláudio, né? Mamãe gostava muito do João Cláudio, ele dela, e ele diz, uma vez no show dele, ele disse assim, Dona Socorro, ela dizia, Cláudia é determinada. E ela dizia, Cláudia nunca me deixou nem ajudar ela a fazer a tarefa de casa. Sempre foi independente e determinada e sempre fazia. Mas sabe por quê? Porque eu nunca me confiei em inteligência. Porque a vida toda eu escutava, João Vicente é inteligente, João Vicente é inteligente. E eu nunca tirava a nota que ele tirava, Danilo. Minha nota era sempre, nunca foi a maior. Então, onde eu achava que eu podia fazer bem feito, eu realmente me determinava. E dava certo. Então, isso foi sendo a minha construção. E nessa construção, dentro das empresas, eu fui, principalmente depois dessa minha virada de chave, que eu tive que parar o ano de 2011 por conta da doença e falecimento de mamãe, parei literalmente. Me mudei com ela para São Paulo, quando ela estava lá, quando estava em Teresina, ficava com ela. Então, ali eu passei a ver a vida diferente. Porque, às vezes, a vida nos coloca situações de dor que é para a gente ver. Então, eu passei a vida de forma diferente. Passei a ver as pessoas diferentes. E vi também tudo que eu já tinha construído até ali, que eu mesma não via. Então, eu vi, pode ser diferente daqui para frente. Posso continuar fazendo até melhor, mas de forma diferente. E passei a olhar um pouco para mim, que até então eu não olhava para mim. E nesse olhar diferente, eu vi o quanto eu poderia contribuir para a formação das outras pessoas. Eu passei a ver as pessoas, eu não digo como desafio, mas como meu propósito. As pessoas hoje fazem parte do meu propósito. E, em 2016, junto com a Daniele, que estava trabalhando comigo lá na Guadalajara, foi criado o Movimento Mudança, onde reunimos parte do quadro de colaboradores da Guadalajara, formado por supervisores, cargos de chefias, e iniciamos um trabalho de mudar, de crescer eles, de fazer com que eles entendam que era necessário que eles se despertassem para o crescimento deles, enquanto seres humanos e profissionais. Então, esse movimento Mudança foi criando o corpo. O primeiro aconteceu somente na Guadalajara. Depois, já fizemos com colaboradores também do Armazém Paraíba. Essa já foi a 5ª edição, em 2017, onde nós reunimos 600 colaboradores. Todo ano a gente faz esse movimento. Growing up isn't something you can make happen when you want it to. But since we're all growing up together, ele acontece sempre numa manhã de domingo.
Esse movimento ele acontece numa manhã de domingo, numa das salas de cinema, lá do Teresina Shopping. A gente passa um filme, a gente escolhe sempre um tema para ser debatido naquele domingo. Cerca de 250 colaboradores de todas as lojas do Armazém Paraíba se inscrevem. Então, ele já faz parte do nosso calendário, 2 vezes no ano, de 2 a 3 vezes no ano ele acontecer. Temos sempre participação de alguém, dependendo do tema. Eu também agora canto, né? Eu gostei bastante, porque a primeira impressão que eu tive foi que as pessoas estavam felizes por estar aqui. E se elas estão felizes em participar do movimento chamado Movimento Mudança, significa que elas têm a vontade de mudar, de crescer, de se desenvolver como profissionais, como pessoas. E então, para mim, foi muito enriquecedor, porque eu pude ser contagiada com essa vontade, pude compartilhar minhas experiências e receber também, aprender com as experiências das pessoas, conhecer pessoas novas. Então, para mim, foi realmente muito enriquecedor, muito gratificante participar desse momento. Nós já fizemos 16 edições, onde 3.728 colaboradores puderam participar. Agora, em abril, vai ter o próximo. E nesse caminhar, nessa minha busca, né, o que é que eu posso crescer, o que é que me falta, eu conheci o Congresso Internacional da Felicidade. Passei a estudar psicologia positiva e no Congresso Internacional, nesse terceiro Congresso Internacional da Felicidade, aí já é do quarto, eu descobri um GBA da Felicidade, transformando pessoas e organização, que foi realizado em Curitiba. Então, durante um ano, durante 6 meses, eu fui para Curitiba participar desse GBA da Felicidade, e não só participar, como também já fui aplicando, principalmente na Guadalajara, quando eu estava lá. E o resultado disso foi incrível, porque eu entendi que só é útil o conhecimento que nos torna melhores. Também passei a estudar um pouco de filosofia para aplicar. E nesse treinamento de supervisores, que é uma equipe que visita todas as lojas, eu mesmo ministrei esse treinamento, já aplicando exatamente a felicidade como base e em desenvolvê-los no trabalho que eles iriam realizar. E o resultado da aplicação do estudo da felicidade que nós fizemos foi exatamente o professor Sávio Normando, em 2019, ele pediu para aplicar a pesquisa dele, de tese, né, aplicar um questionário, onde seria base para a defesa de tese dele, que ele fez também na Fundação Pedro Leopoldo, lá na Guadalajara. Então, ele aplicou esse questionário e o resultado foi incrível, que deu o resultado onde todo o grupo, os colaboradores da Guadalajara, o percentual significa que eles estavam amplamente felizes. Esse questionário é baseado no FIB, né, que é a Felicidade Interna Bruta, e a pesquisa é feita com base em vários fatores: bem-estar psicológico, saúde, uso do tempo, vitalidade, educação, cultura, meio ambiente, governança e padrão de vida. Isso reflete exatamente as práticas que nós adotamos lá. E a gente sabe, tem pesquisas que mostram que colaboradores felizes geram resultados incríveis. Eles se tornam 3 vezes mais criativos, mais engajados, saudáveis fisicamente e mentalmente, diminuindo os afastamentos, reduz os casos de depressão e burnout, enfim, são inúmeros os benefícios. E aqui
trago o ranking dos países mais felizes, segundo a pesquisa realizada de 2021 a 2023, publicada em 2024. Primeiro lugar, a Finlândia, segundo, Dinamarca e terceiro, a Islândia. E o que me chamou a atenção nessa pesquisa foi que, na época, está aqui, todos os 3 países eram liderados por mulheres. Tá? Então, coincidência? Não sei, mas o resultado está aqui. O Brasil, por essa pesquisa, ocupa o 44º lugar. Eu acho que a gente ainda tem que fazer muito para elevar o nível de felicidade. E esse relatório ele leva em consideração os seguintes fatores, é bem interessante: a renda, a expectativa de vida, o senso de liberdade, o apoio social, generosidade e os níveis de corrupção. Desenvolver líderes humanizados é construir pontes ao invés de muros. Essa frase é minha, tá? Então, continuando essa minha busca, esse meu propósito, que é felicidade, psicologia positiva, o que é que a gente pode fazer mais? Um projeto que eu criei em 2006, chamado PDL, Programa de Desenvolvimento de Liderança. Veja lá, 2006. Quando foi em 2018, eu reformulei todo esse projeto em cima deste propósito, de tudo que eu vinha estudando e do que eu acredito, ele hoje acontece de uma forma totalmente diferente. São colaboradores do Armazém Paraíba, de todas as lojas, indicados por gerentes, feita uma seleção, entrevista, eles vão para Teresina num período de 60 dias. Podem ser 60 dias corridos ou intercalados, mas vamos transformar em carga horária de 480 horas, né? Uma imersão incrível. E é nesse programa que a gente tem desenvolvido os nossos líderes. Temos descoberto novos líderes, mas também como capacitado mais ainda aquelas pessoas que já ocupam cargos de liderança nas nossas lojas. Acontece 2 vezes no ano. Escrever um eu me amo cada vez que a voz do mundo me disser que não. Ler um livro, colher flores pra te dar quando tu fores flor no meu jardim. Animar essa pessoa que andou vagando à toa, mas que mora em mim. Quando eu mudo, o mundo muda, cai na minha dança. Se eu mexo no meu mundo, o resto se balança. Muda tudo o tempo todo, feito uma criança. O que não muda nesse mundo é somente a mudança. Mas quando eu mudo... O PDL, para mim, ele foi uma jornada de conhecimento. Ele aprimorou as minhas habilidades na minha comunicação, na minha resiliência, no meu autoconhecimento. E eu acredito que ele vai agregar muitos pontos positivos na minha jornada na empresa. Ele me ensinou que liderança não é apenas gerenciar um todo, mas incentivar, motivar e agir com integridade. O PDL, para mim, me ensinou que, além de profissional, o pessoal conta muito, porque me ajudou a trabalhar a minha empatia e saber que, no fundo, eu posso gerenciar com a mente e liderar com a alma.
O PDL para mim foi algo transformador na minha vida, onde eu pude ter um aprendizado melhor, acreditar mais na minha capacidade, que foi algo importante na minha vida, e ter também o apoio de todo mundo foi algo essencial na minha vida. É o autoconhecimento, onde consegui identificar minhas forças e fraquezas e adquirir várias habilidades, como a empatia, a resiliência e a comunicação. Me tornei uma pessoa mais confiante, aprendi a motivar outras pessoas ao meu redor. E quero que essa experiência que eu tive motive outras pessoas a buscar o seu próprio caminho de conhecimento. Hoje, com sinceridade, eu acordei com a vontade de cuidar de mim. Me levar para um passeio sem pisar o pé no freio, sem pensar no fim. Arrumar minhas gavetas, botar tinta na caneta do meu coração. Escrever um eu me amo cada vez que a voz do mundo me disser que não. Ler um livro, colher flores pra te dar quando tu Tem formatura, viu? Aí é o dia da formatura. Tudo organizado por eles. Ando vagando à toa, mas que mora em mim. Quando eu mudo, o mundo muda, cai na minha dança. Se eu mexo no meu mundo, o resto se balança. Muda tudo o tempo todo, feito uma criança. O que não muda nesse mundo é somente a mudança. Mas quando eu mudo, o mundo muda, cai na minha dança. Se eu mexo no meu mundo, o resto se balança. Muda tudo o tempo todo, feito uma criança. O que não muda nesse mundo é somente a mudança. Hoje, com sinceridade, eu acordei com uma vontade de cuidar de mim. Me levar para um passeio sem pisar o pé no freio, sem pensar no fim. Arrumar minhas gavetas, botar tinta na caneta do meu coração. Escrever um eu me amo cada vez que a voz do mundo me disser que não. Ler um livro, colher flores pra te dar quando tu fores flor no meu jardim. Animar essa pessoa que andou vagando à toa, mas que mora em mim. Olha, hoje se fala muito em hard skills e soft skills. Então, o PDL ele começa exatamente trabalhando as soft skills, porque quando a gente chega a falar de liderança em si, já houve um crescimento muito grande. Porque o que é que acontece? Esse pensamento de dizer os seus problemas de casa você deixa em casa e, quando vier para a empresa, esqueça, não existe isso. A pessoa é uma só. Então, a gente tem que entender que aquele ser humano, antes de ser o profissional que está na nossa empresa, ele é um ser humano. E ele precisa ser visto e acolhido com tudo que lhe pertence. Então, é aí. E o líder, ele precisa entender para poder liderar toda essa equipe, todo o seu time, e entender isso, que as pessoas que estão ali no seu comando, ele precisa ver como, acima de tudo, como um ser humano. Tá? Então, é isso que a gente trabalha e nós temos tido um resultado incrível. De 232 colaboradores que em 9 turmas nós já fizemos, 53,88% já foram promovidos depois desse treinamento, 23,71% já ocupavam cargos de chefia e tem 22,42% aí querendo a qualquer hora, estou aqui, certo? Se preparando cada vez mais, só esperando a hora deles.
Agora, nós já iniciamos essa semana mais uma turma com 23 colaboradores lá em Teresina, e acontece 2 vezes no ano. E hoje, eles fazem parte do meu propósito, eles que me movem. E o melhor modo de encontrar a si mesmo é se perder servindo aos outros. Mesmo fazendo todo esse trabalho, eu ainda me perguntava, o que é que eu posso ainda contribuir? Se é aqui dentro da empresa, mas e fora da empresa? O que é que eu ainda posso fazer? E Deus vai abrindo os caminhos da gente. Meus pais também deixaram não somente exemplos na área empresarial. No dia a dia, eu os via também envolvidos, tendo olhar para o outro. E isto também me despertou. Principalmente durante a pandemia, este olhar foi ampliado e eu busquei cada vez mais estar próximo de instituições que no dia a dia prestam serviços à comunidade, às pessoas, crianças, deficientes, idosos. E este olhar me impulsionou à criação de projetos que pudessem beneficiar essas instituições. Durante a pandemia, eu tomei um conhecimento maior da lei do CEIPS, que é a lei que possibilita que as empresas que contribuem com o ICMS, que apoiem projetos, tem todo um critério, uma seleção, mas as empresas podem apoiar projetos que são através dessa lei, e esses projetos, o valor que a empresa contribui é deduzido do ICMS. Só que eu não somente impulsionei, apoiei cada vez mais a contribuição desse projeto, porque eu ia na instituição. A minha condição foi essa. Eu quero conhecer todas as instituições. E aí eu passei a rodar em todas elas. Fosse em Teresina, fosse em qualquer cidade do Piauí. Então, aqui algumas instituições que eu já visitei. A PAI, ela faz parte do maior número. E o interessante não, o melhor de andar nessas instituições é que a gente, cada vez que eu vou lá, eu tenho 1001 ideias. Além desse projeto, o que é que a gente pode fazer? E conhecer elas, saber da história delas, das pessoas que estão lá, não tem nem palavras para descrever a emoção que a gente tem. E aí eu tive a ideia de criar... Começou como um projeto, mas hoje é um movimento, Conexão de Afeto, que nós tivemos o primeiro evento, que foi no ano passado, para que os recursos pudessem viabilizar a instalação de uma sala na PAI de Teresina, onde ela vai de fisioterapia sensorial, onde ela está prestes a ser inaugurada. Da nossa família com a PAI, principalmente a PAI de Teresina, vem desde papai. E papai sempre apoiou muito, na época do professor Cordão, ele sempre fez muitos movimentos, principalmente pela PAI de Teresina. E
2021, com o nascimento do meu primeiro neto, Gabriel, que veio com síndrome de Down, eu entendi como uma mensagem de Deus para que fosse a minha vez, tá? Então, são as mensagens que a gente tem que estar aberto para receber de Deus. Nesse evento veio o Dudu do Cavaco e do Léo, que eles fazem parte do Instituto Manudal de Belo Horizonte. E eu quero dizer aqui que eu admiro muito o governo de Minas Gerais por todo o apoio que eles dão às instituições, principalmente às APAES do Estado de Minas Gerais. É incrível. Eu estive lá no ano passado, conheci pessoalmente, participei de um simpósio internacional de síndrome de Down que acontece todo ano. Então, assim, é impressionante. E também fui convidada no ano passado para ser a madrinha do Outubro Rosa, na instituição Maria Carvalho Santos, que também desempenha um trabalho incrível junto à prevenção do câncer com muita de mama. alegria, eu recebi esse convite para ser a madrinha do Outubro Rosa 2024. Muita alegria de poder, mais uma vez na minha vida, partilhar com outras pessoas um pouco de mim. Porque hoje eu entendo de que a nossa vida, a nossa caminhada, a gente inicia de uma forma, mas a gente tem que terminar ela melhor do que a gente iniciou. E a forma que eu entendo, que eu encontro de ser melhor a cada dia, é dando um pouco de mim para o outro. E é isso. O futuro é hoje, o amanhã vai depender do que fizermos agora. Por que que eu trago aqui o tema felicidade nas organizações? Porque quando nós não estamos em casa, onde é que a gente passa o maior tempo? No nosso trabalho. Não é isso? Então, o trabalho tem que ser um local bom, gostoso, que a gente se sinta bem, que a gente é feliz lá. Porque se a gente não for feliz naquilo que a gente faz, nada vai acontecer de bom. O trabalho não flui, né? Vira um tormento. Então, a gente tem que ser feliz em todos os lugares que a gente esteja. E incrível que o universo ele vai tratando de fazer as conexões. Todo esse trabalho, esse ano, agora em janeiro, eu estive em Nova York, numa feira de varejo, a NRF, e varejo, eu achava que eu ia lá ver só inteligência artificial, inovação, tecnologia, muita coisa e tal. Mas o que mais foi falado na feira foram pessoas e lojas físicas. Foi impressionante. Lojas físicas, mas diferente do que elas foram até hoje. Por quê? Porque as lojas físicas agora elas precisam estar preparadas para a experiência do cliente. Para o cliente não vai à loja física para comprar o produto, ele vai para ter a experiência. Então, a loja física tem que estar preparada para isso. E as pessoas? Porque pode vir a inteligência artificial vem para melhorar os processos, mas não para substituir as pessoas. E nesse pensamento das lojas físicas de experiência, claro que as pessoas estão incluídas. Tá? Então, todo esse trabalho que eu venho fazendo, eu estava adivinhando, não. Mas hoje ele é como um suporte para o que a gente precisa desenvolver mais ainda na nossa empresa.
Olá, estou aqui com a Mariana Carvalho, sócia da FFX, grupo que nós participamos aqui pela primeira vez em Nova York, um grupo que nos trouxe aqui a NRF. E Mariana, fim de toda essa experiência encantadora, e eu lhe pergunto, o que é que podemos levar nesse momento para o varejo brasileiro? Uma mensagem assim principal que essa NRF deu para todos os varejistas, não só do Brasil, mas do mundo. Olha, primeiro foi um prazer contar com vocês, do Grupo Claudino, com a gente, na comitiva da FFX. É uma comitiva muito alegre, muito intensa. Nós equilibramos trabalho, diversão, entretenimento e muito network, sempre. E eu queria dizer que um dos pontos que mais me chamou a atenção aqui, realmente, foi essa força da loja física, sabe? A loja física, ela está voltando cada vez com mais força, ainda depois de pandemia. Quem acha que a loja física vai morrer por conta da tecnologia e do mundo digital, não vai morrer nada. A loja física é um complemento ao digital, desde que a gente saiba renová-la, a gente saiba trabalhar uma loja física diferente, uma loja física que trabalhe relacionamento, storytelling, que trabalhe experiência, enfim, são muitos pontos que a gente precisa mexer para que ela fique à altura de tudo que o consumidor de hoje espera, principalmente a geração Z, que vem com altas expectativas de experiência, de propósito, significado. Então, nós no Brasil precisamos cuidar, repensar e principalmente assim, investir atenção, investir muito cuidado nos nossos espaços físicos. Acho que essa foi um dos maiores takeaways da NRF desse ano. E assim, esse ponto, Mariana, é muito animador para a gente, porque o Armazém Paraíba, a empresa do Grupo Claudino, que nós já estamos aí no mercado há 67 anos, principalmente com as nossas lojas físicas, sempre assim desenvolvemos um trabalho para melhorarmos cada vez mais, tem todo aquele trabalho de acolhimento, aquela relação de amizade com os nossos clientes. Isso aí foi um ensinamento do nosso fundador, meu pai, que com muita maestria deixou isso para a gente. E esse é o momento realmente de renovarmos as nossas lojas, trabalharmos ainda mais todo o nosso time. E, enfim, é o momento das lojas físicas, sem dúvida. Eu acho que sim. Uma coisa que a gente viu aqui, né, Cláudia, foi a valorização da tradição, Exato, da herança, cultura, da história, da cultura. Então, eu acho que a gente faz pouco isso no Brasil, sabe? Então, eu acho que é uma coisa que pode ser muito, muito bem feita no espaço físico, de uma forma que ali está uma empresa que tem história, que tem herança, mas que sabe se atualizar. E usar a tecnologia para ajudar nessa atualização. A tecnologia ela é um meio, é uma aliada, ela não né? é um fim, sabe? Então a gente pode usar a tecnologia para ajudar no pessoal do ponto de venda, para ajudar na comunicação com os clientes, enfim, para acelerar processos, uma série de coisas. Mas o coração do varejo é relacionamento, Exatamente. é gostar de gente. Quem não gosta de gente não pode trabalhar no varejo. Não pode. Não é? Então, e quem tem que ser curioso, tem que querer conhecer os hábitos e os desejos das novas gerações, querer conhecer o comportamento de consumo que está mudando. Então, olha, a gente tem muito desafio bom, mas são desafios bons da gente não se acomodar e não dizer que está tudo ruim, sabe? Que a gente está num momento ruim, da economia. Gente, vamos trabalhar o que a gente pode trabalhar, o que cada um pode fazer para melhorar, para evoluir e realmente para ir abraçar essa força das lojas físicas. Maravilha, Mariana. Então, essa é isso aí, gente. Como ela falou, tá no varejo, tem que gostar de gente. E gostar de gente, esse é o meu propósito. E eu estou na fase, viu, Raquel, de passar tudo que eu sei, ver as pessoas crescerem cada vez mais. Porque eu não digo que eu já estou no fim, mas
eu quero deixar um pouco de mim, um pouco do que eu sei, o de bom, claro, de ruim a gente deixa de lado, mas e tentar é o que eu faço com meus filhos hoje, tá? Eu quero viver vendo o crescimento deles e a realização e a felicidade deles. E eu quero agradecer aqui mais uma vez a cada um de vocês. Muito obrigada.